Abra sua Bíblia, por gentileza, querido. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 15. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz o texto. Porque nem mesmo compreendo, não aprovo, porque o que eu faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que a lei é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me repreende e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, está na minha carne. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Que a tua palavra venha ser ministrada e ela venha produzir resultados extraordinários. Ela venha produzir resultados poderosos. Ela venha produzir resultados que venham ser capazes de modificar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento e principalmente as nossas atitudes como homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Querido, um texto difícil num primeiro momento, numa primeira leitura. Um texto onde Paulo vai dizer o seguinte: existe uma guerra, existe uma luta, existe uma batalha dentro do homem, dentro da mulher. Quando Deus cria o homem, Deus cria o primeiro casal perfeito. Adão e Eva foram criados perfeitos. A partir de Adão e Eva, todos os outros homens, após o pecado de Adão e Eva, nasceram com um pecado, nasceram com um defeito, como se fosse, sabe aquele carro que você compra, depois a propaganda anuncia, traz o carro de volta que tem que fazer um recall, está com defeito. Exatamente isso que aconteceu com o homem. O primeiro casal é criado perfeito, e a partir do pecado, o segundo, o terceiro, o quarto casal e toda a descendência humana nascem necessitando de um recall, de algo para poder sanar aquele defeito. Nós fomos criados com um pecado, com a propensão ao pecado, com um desejo voltado para as coisas ruins. Ah, presbítero, mas a criancinha é boa, a criancinha não tem pecado nenhum, é um anjinho. Pega uma criancinha de creche com 2 anos e eles começam a brincar, e daqui a pouquinho vem outro amiguinho querer pegar o brinquedo e ele fala: não, é meu, me dá. A criança também, ela também possui uma queda, uma tendência ao pecado, embora sejam pequenos. E aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Todos os homens pecaram. Todos os homens estão propensos a pecar. Todos os homens estão propensos a satisfazerem a vontade da carne, o homem interior. Estão propensos a satisfazerem o seu próprio desejo. E Paulo vai dizer que aquele que não tem a Cristo, aquele que não recebeu a Cristo, ele é incapaz de vencer o seu homem interior sozinho. É como se você tivesse dentro de si uma guerra entre o seu homem interior, entre aquela parte de você que quer fazer o bem e aquela parte de você que quer fazer o mal.
É como se fosse, como o pastor Lourenço contava muitos anos atrás, como se fosse uma briga de cachorro, ou uma briga de galo lá na rinha, onde tem um galo preto e um galo branco, e os dois galos estão trançando na pancada, e come chicotada para todo lado, e um galo quer bater no outro, uma luta de cachorro, um cachorro branco e um cachorro preto lutando, e um querendo acabar com o outro. Assim é dentro do coração de um homem e de uma mulher, que ainda não recebeu a Cristo. Observe que isso só existe num primeiro momento para quem ainda não nasceu de novo, para quem ainda não entregou o seu coração para Jesus. Paulo está dizendo que há uma tendência, ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. Já percebeu que você muitas vezes fala assim: olha, a partir de hoje eu nunca mais vou brigar com a minha esposa. Aí 24 horas você consegue. Na primeira hora do outro dia, se ela acordar meio de mau humor, de TPM, aquela promessa já caiu por terra, você não consegue, você dá uma estressada. Já percebeu que você fala assim: nunca mais, a partir de hoje eu vou contar uma mentirinha? Não, nem uma mentirinha. Aí você consegue ficar um dia sem mentir, 2 dias, aí de repente você já está logo soltando uma mentirinha. Já percebeu que muitas vezes você quer deixar uma prática de pecado, quem sabe um vício, quem sabe algo que está te prendendo, um cigarro, uma bebida, ou qualquer vício, um vício pornográfico, que você fala: nunca mais eu vou acessar aquela página, porque isso não está agradando a Deus, está me prejudicando. Aí você consegue 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e depois você cai de novo no mesmo lugar. Sabe, na academia, quando você fala assim: eu não vou olhar para o lado, porque está complicada aquela área, que tem umas mulheres meio estranhas ali, eu não vou olhar para o lado, Jesus me dá livramento, mas daqui a pouquinho você já está olhando. Isso se chama uma luta, uma guerra que existe dentro de um homem, de uma mulher que não nasceu de novo. E Paulo está dizendo que para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos submeter no nosso coração, a nossa vida, a cruz de Cristo, necessário é nascer de novo. O homem não consegue retornar para o caminho sozinho, irmãos. Pensa numa pessoa que está numa mata, que está numa trilha, lá no meio de uma floresta, e ele começa a andar pelas trilhas, passa 1 hora, passa 2 horas, 3 horas, e ele se perde sozinho, e depois ele não consegue retornar para a trilha original, ele não consegue voltar para casa, porque ele começa a olhar uma árvore parece com a outra árvore parece com aquela uma, ele começa a andar no meio da mata, e quanto mais ele anda, quanto mais ele caminha, quanto mais ele tenta voltar, mais ele vai entrando para dentro da mata e se perde. Assim é o homem que não anda na presença de Deus, ele vai andando sozinho, tomando as suas decisões, escolhendo, fazendo as suas escolhas, tomando a sua própria agenda, e ele se perde. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Cristo está dizendo para você hoje, minha irmã: se você se perdeu, se você não sabe como fazer, se você não sabe como voltar, eu sou o caminho que te leva, que te traz de volta e que te leva a Deus. Cristo é o caminho, e Ele não vai te deixar perdido. Eu acho que essa é uma boa palavra. Você pode glorificar o Senhor? Bendito seja Deus. Então, sem Jesus, o homem se perdeu na mata da vida. Sem Jesus, o homem se perdeu na mata do pecado. O homem sem Jesus se perdeu na mata da imoralidade, se perdeu na mata da mentira, se perdeu na mata do adultério, se perdeu na mata dos vícios, se perdeu na mata da mentira e da fofoca. Certo dia chegou uma irmã para o pastor e falou assim: pastor, terminou o curso, falou: pastor, olha, Deus tocou meu coração. A partir de hoje, eu estava com os probleminhas na língua aí e tal, não conseguia guardar o segredo, eu gostava de uma fofoca. Ela chegou, o pastor falou assim: Antônio, olha, pastor, a partir de hoje eu vou trazer minha língua e vou colocar ela no altar de Cristo. Eu vou trazer minha língua e vou colocá-la no altar. Aí o pastor falou assim: irmão, não sei se vai caber não, eu não sei se vai caber aqui em cima, mas que Jesus pode fazer um grande milagre, Ele pode. Através de Cristo você vai se perdendo, sem Cristo você vai se perdendo, mas Cristo é o caminho que te traz de volta e te tira da mata do pecado, da mata do engano, da mata da culpa. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu era escravo, prisioneiro do pecado, não habitava bem nenhum em mim. Eu queria fazer o bem, mas não conseguia. Eu queria ser fiel, mas não conseguia. Eu queria ser mais santo, não conseguia. Eu queria vir orar aqui, mas eu não consigo. Mas Paulo está dizendo, mas que quando o meu homem interior ser cravado na cruz de Cristo, a vontade de Deus começa a se estabelecer no meu coração. Então agora, a partir de agora, o meu espírito começa a ter desejo por Deus,
vontade nas coisas de Deus, e orar meia hora aqui já não é mais cansativo, já não é mais exaustivo, já não é um sacrifício, porque o nosso espírito começa a ter necessidade de um relacionamento pleno com Deus. Estamos aí uns 7, 8 dias, sei lá, orando. Primeiro dia orei sozinho? Acho que orei, né? Segundo dia vieram algumas pessoas. Ontem teve 8, antes de ontem acho que teve 10. Amanhã eu estou crendo que vão ter mais de 10, vão ter 12, porque você vai vir, amém? Quando você começa então a receber Cristo, e há um novo nascimento na tua vida, você começa então a desejar servir a Deus, a desejar a ter um relacionamento com Deus, porque antes de Cristo, a sua carne domina você, os seus desejos dominam você, os seus pecados dominam você. É como se fosse de fato, eu já disse muitas vezes, mas eu repito para você guardar, é como se de fato fosse um cachorro na coleira de Satanás, e o pecado é a coleira que te prende. Então o dono, que é Satanás, te levava aonde ele queria, ele te arrastava por uma corrente, por uma coleira, e levava você aonde você queria, porque você era um prisioneiro do pecado. Mas Cristo, na cruz do Calvário, ele quebra, ele desfaz a corrente, ele arrebenta a coleira, e hoje você pode dizer: eu sou livre para viver a vontade de Deus na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós que servimos a Deus agora, a nossa ênfase está na luz e não nas trevas. A nossa prioridade agora não é buscar as coisas desse mundo, é fazer a vontade de Deus. A nossa prioridade agora não é agradar a homens ou travar batalhas com os homens. A nossa prioridade agora é travar uma batalha no reino espiritual, destronando todo o principado, toda a potestade, todo o demônio, toda a força maligna que está impedindo você de ser liberto, que está impedindo a sua família de caminhar com Cristo, que está impedindo você de ter um casamento bem sucedido, que está impedindo o seu filho de resplandecer sobre ele a luz do evangelho de Cristo. Sabe por que o teu filho está rebelde dentro de casa? Porque existe um demônio tentando destruir o seu lar. Só que parece que você está tentando brigar com o filho, achando que é o filho, achando que o problema está externo, são as amizades. É claro que o demônio, que o diabo usa as amizades, é claro que o demônio usa as más companhias, é claro que o demônio usa a rede social, é claro que existem forças externas que impulsionam e tentam muitas vezes tirar a nossa vida, nossos filhos, a nossa família da presença. Mas o problema real do ser humano não está fora, o problema real do ser humano está dentro. Precisamos olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, começa uma limpeza em nossa vida de dentro para fora, começa a mudar a minha vida de dentro para fora, começa a libertar os meus pensamentos, libertar a minha vontade, tirar de mim toda a carnalidade, para que eu possa ver a luz do teu evangelho, para que eu possa saber qual a tua boa, perfeita e agradável vontade. Enquanto nós entendemos e eu começarmos a entender ou buscando a resposta fora, o Satanás terá poder contra a nossa família, contra os nossos filhos e muitas vezes contra a nossa fé. Porque eu estou vendo pessoas aqui na igreja que são bons crentes. Você é um bom crente, amém? Pela fé? Você é um bom crente ou não? Fala para o irmão aí, você é um bom crente? Olha para o irmão aí, fala para ele, você é um bom crente? Você é um bom crente ou não? O problema é que crente até o diabo é. Aí que está o problema. Nós não podemos nos contentarmos em sermos bons crentes. Nós não podemos contentar em ser apenas bons convertidos. E a igreja está cheia de pessoas convertidas, que entenderam a palavra, que entenderam o sacrifício de Cristo no Calvário, que entenderam que servir a Deus é bom, é necessário, mas ser só um convertido, ser só um bom crente, não resolve o problema do pecado. Precisamos nascer de novo, e aqui está o ponto de partida, para que a tua fé, para que a tua vida venha mudar, nascer de novo. Cristo chegou com Nicodemos e disse: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Sem nascer de novo, você não poderá ativar na tua vida a vontade de Deus. A carne sempre vai gritar. Aquela vontade de voltar para os mesmos pecados, para os mesmos erros, sempre vai estar forte dentro de você. Mas quando você nasce de novo, Cristo pega em você, e o seu espírito que estava morto, Ele traz vida ao teu espírito, e você começa a ter vontade de buscar a Deus, vontade de servir a Deus, porque você nasceu de novo. Mas eu estou vendo uma igreja aqui não acontece não, isso acontece lá para o lado de Niterói, lá para o lado de, como que chama o pastor da Mora lá?
esqueci o nome do rio. Onde? Nilópolis, né, irmã Cida? Lá em Nilópolis, lá em Belo Horizonte. Aqui não tem não. Mas você vê muito crente nesses lugares aí que não nasceram de novo. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram, é como se você tivesse sujo, suado, fedendo caatinga, você está todo suado, acabou de malhar, acabou de ter um serviço ruim, você está todo sujo, cabeça coçando, você está precisando de um banho, chulé, o negócio está feio para o teu lado. É como se você chegasse em casa e ao invés de tirar a roupa velha, jogar no cesto, ao invés de tirar a roupa velha, jogar no cesto e tomar um banho, você coloca uma roupa limpa por cima. Assim está a vida de muito crente. Ele coloca uma roupa limpa por cima daquilo que ainda não está limpo. Necessário é nascer de novo. Nascer de novo é dizer: Jesus, eu jogo fora a roupa velha, eu jogo fora o velho homem, eu jogo fora a velha roupa, porque eu quero roupas novas, roupas santas. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu não abro mão da tua presença. Necessário é você nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa abandonar o império das trevas e voltar, retornar ou acessar o império da luz. Você precisa nascer de novo. E como que eu nasço de novo? É reencarnação? Daqui 20 anos, 100 anos eu vou nascer na barriga de outra mulher? Na barriga de outra família? Não, isso não vai acontecer mais. Nós não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos que o novo nascimento se dá quando entregamos o coração para Cristo e dizemos de Cristo: Jesus, começa a vivificar o meu amor, a minha vontade e alinhá-la, a tua vontade, alinhá-la à tua palavra. Quando nascemos de novo, nós temos o desejo de se batizar. Aí eu pergunto para você: você frequenta a igreja há quantos anos? Há quantos anos você frequenta a igreja? E não é só aqui não, aqui há pouco tempo, eu estou 2 anos aqui quase. Por que até hoje você não se batizou? Porque você ainda não entendeu e não sabe talvez da responsabilidade, da necessidade e do ato que é o batismo. O batismo é simbolicamente o ato onde você morre para a velha vida e nasce para uma nova vida. O batismo é o símbolo, escute bem, símbolo do novo nascimento. Por isso Paulo vai dizer que nós fomos sepultados com Cristo, morremos para o velho homem nas águas do batismo. Quando a gente vai afogar lá, dar o caldinho, batizar a pessoa, a gente pega, deita a pessoa na água, como se ela estivesse morrendo, figurativamente, simbolicamente morrendo para o velho homem, para a velha vida, para os velhos pensamentos, para as velhas ideologias, para as velhas filosofias. E quando ele levanta querendo e desejando viver uma nova vida de acordo com a vontade de Deus. Então necessário é nascer de novo. E o que nos faz, o que nos chancela, o que simboliza o novo nascimento é o batismo. Você é casado, irmã Yuca? Agora eu vou te apertar, cadê a aliança? Deixa eu ver. Tá aí? Estou vendo não, deixa eu ver, mostra. Então se uma pessoa que não conhece a irmã Yuca está lá, bonitona, né, irmã Yuca? Oh, glória, hein? Aleluia, né? Deus seja louvado, o marido está cuidando bem. Aí a irmã Yuca está num congresso, está na igreja, está na feira, está em qualquer lugar lá, comprando alguma coisa. Aí chega um Zé Ruela, né? Chega perto da irmã Yuca, ela vai dar uma cantada na irmã Yuca e olha no dedo da irmã Yuca. Só que no dedo da irmã Yuca tem o quê, meus irmãos? Então o quê? Uma aliança. Se ela tirar a aliança por algum motivo, por algum problema, porque encheu o dedo, ou porque qualquer coisa, amados, por algum motivo, não é o ideal tirar a aliança, mas suponhamos que ela estivesse sem aliança. Ela deixou de ser casada. Mas o que a aliança representa? Que ela é uma mulher casada. A aliança diz para as pessoas que ela é casada. Então esse homem que chega lá na feira e olha a irmã Yuca e fala: eu vou chegar junto, e quando olha a aliança, ele precisa, se no mínimo ele tiver um pouquinho de decência, no mínimo ele tiver um pouquinho de juízo, ele não vai chegar na irmã Yuca, ele vai partir para outra, porque ele sabe que a irmã Yuca é casada, que a irmã Yuca tem uma aliança com o homem. Assim é o batismo. Não é o batismo que salva, assim como não é a aliança que te casa. Mas o batismo é o símbolo, é a aliança, é dizendo para as pessoas que você morreu para a sua velha vida, morreu para os velhos pecados, morreu para a vontade da carne, e você se dispôs a viver a vontade de Deus. Você tem um dono, você tem um pai, você serve um Deus que cuida muito bem de você. É isso que você diz quando você decide se batizar.
O velho homem é sepultado nas águas do batismo. E quando você ressurge e renasce, você renasce dizendo: eu estou com Cristo, nenhuma condenação há agora na minha vida. O poder do pecado já não pode mais me dominar. Agora eu sirvo a Cristo, agora eu sou salvo pela graça, agora eu estou caminhando de fé em fé. Agora eu sou um homem e uma mulher de Deus. Eu acho que essa é uma palavra que merece um glória bem gostoso para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O batismo é a confirmação da fé. É a confirmação do novo nascimento. Mas quando o crente se batiza, o conflito permanece. Por que o conflito permanece quando a pessoa se converte, aceita Jesus e se batiza? E mesmo assim, ele morreu, ele jogou o velho homem dentro da água do batismo, e ele ressurgiu, mas o velho homem ainda insiste em tentar de vez em quando voltar. Por que isso acontece? Martinho Lutero falou, né? Parece que é piada, mas é realidade. Que ele achou que na água do batismo o velho homem ia morrer. Só que ele descobriu que o velho homem aprendeu a nadar. Isso é verdade, é cômico, mas é verdade. O velho homem aprendeu a nadar. Ele achou que ele tinha sepultado o velho homem nas águas do batismo, mas o velho homem aprendeu a nadar. Eu tenho uma outra teoria, não muito longe dessa. Mas o velho homem acha que pode mandar no novo homem. Sabe quem é filho mais velho que gosta de mandar nos mais novos? Aquele irmão mais velho, a gente tem, sabe, né? Aquele irmão mais velho que quer colocar a gente para casa mais cedo. Aquele irmão mais velho que não quer deixar você mexer no videogame. Aquele irmão mais velho que fica pegando no seu pé. O velho homem é como se fosse uma irmã mais velha. Todo momento ele quer tomar um espacinho e ele quer mandar no novo homem. O velho homem, a qualquer momento, ele quer subjugar, escravizar você novamente. Ele quer levar você novamente para o lugar de onde você saiu, para o lugar de onde Jesus te tirou, para o lugar de onde você foi tirado pelas mãos poderosas do Altíssimo. O velho homem quer levar você de volta para o mesmo lamaçal de onde você saiu. O velho homem acha que pode dominar você. O velho homem acha que pode dominar o seu novo homem. E por isso Paulo está dizendo: eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho uma luta interior tremenda. E muitas vezes depois de convertido, depois de salvo, depois de liberto, o velho homem tenta me dominar. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá vitória contra todo pecado. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Triunfamos na cruz de Cristo, e pela cruz de Cristo nós temos o poder para sermos libertos de toda resistência maligna, e de toda vontade da carne, e de toda ação do nosso velho homem. O velho homem tenta nos dominar. O velho homem tenta nos subjugar. O velho homem tenta muitas vezes nos levar de volta da onde Cristo nos tirou. Eu vejo muito crente, infelizmente, tomando caminhos perigosos. Caminhos os quais ele nunca deveria ter tomado. Sabe quando você vai caminhando? Quando você vai caminhando em algum lugar que você não conhece? O Carlinhos está ali. Vai fazer um Uber, Carlinhos, agora. Você vai lá numa cidade qualquer. Pega uma cidade aí. Curitiba, pronto. Já foi Curitiba? Não? Então. Fazer uma viagem para Curitiba. Chega dentro de Curitiba, Carlinhos nunca dirigiu dentro de Curitiba. Já foi, Gênesis, em Curitiba? Não, então vamos falar uma cidade que você não foi, então. Fala um aí. Pirassununga. Você não gosta de beber pinga, você não foi lá não, né? Então, Pirassununga. Foi, Carlinhos? Pirassununga é um bom exemplo. Pronto, foi, então não adianta. Uma cidade que você nunca foi. Aí você chega lá, Geraldinho, você não sabe andar nas ruas porque você nunca foi. Aí você liga o GPS, o Waze, qualquer coisa aí. Google Maps, liga o GPS. E você passa a confiar no GPS. Você passa a dirigir e a se locomover naquela cidade pelo GPS. Você passa a caminhar confiando, presta atenção em mim, amados, no GPS. E você vira à direita, vira à esquerda. 200 metros, a rua tal, você entra. 300 metros na passarela, você dá uma volta, faz assim, vira à esquerda, dá um fatality, dá um mortal para trás e vai. E você passa a confiar no GPS, porque você não sabe chegar no destino sem o auxílio do GPS. Assim deveria ser a vida dos crentes.
confiando na nossa bússola, no nosso GPS infalível, que não erra, que nos dá a rota correta, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Mas tem muito crente que prefere confiar na sua própria sabedoria, na sua própria intuição. Tem muito crente que prefere ficar perguntando para as pessoas que estão na rua qual que é o caminho certo. Aí você para perguntar: olha, eu quero chegar em tal lugar, onde que é? Ah, você anda assim, vira esquerda, vira direita, vira e tal, e vai, e sobe, desce. Quando você vê uma casinha azul, você entra depois. Aí a pessoa começa a confiar na palavra de homens, na palavra de pessoas, e não confia no GPS, que tem um destino final, que é a eternidade. Deus está dizendo para você, meu irmão, se você ir pela cabeça das pessoas, se você ir com a sua mente voltada para aquilo que as pessoas dizem, para aquilo que as pessoas te acusam, para onde as suas conexões querem te levar, para onde as pessoas querem te conduzir, você infelizmente vai errar o caminho, vai errar a rota. Mas se você hoje disser: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu GPS, a minha bússola, eu quero que o Senhor seja o meu condutor, eu quero que o Senhor me leve, eu quero viver de acordo com aquilo que a palavra diz, para onde eu quero caminhar, para onde eu quero andar, você não errará o caminho, meu querido, você não errará o destino, você vai chegar no nome de Jesus. Mas tem muito crente confiando na palavra dos outros. Tem muito crente que confia em profecia de homens, muitas vezes profecias de Deus, glória a Deus, por isso que ainda temos profetas. Confia muitas vezes em profecias furadas, que também existem, mas não confiam naquilo que Deus já deixou. Preferem perguntar para dono de boteco, preferem perguntar para motorista de ônibus, preferem perguntar para amigo de serviço, preferem perguntar para o patrão, preferem perguntar para pessoas que não têm e não servem a mesma fé que ele, como proceder numa determinada situação, ao invés de buscarem a orientação na palavra de Deus. Quanto mais você demorar para voltar para o caminho, quanto mais você demorar para voltar ao caminho correto, quanto mais você demorar para retornar, mais difícil tornará a sua caminhada. Certo dia, em 2010, eu morava em Bom Despacho. E nós pegávamos, eu pegava um ônibus de Bom Despacho para fazer algumas etapas de um concurso lá em Lavras. Aí tinha um ônibus que vinha de Brasília, ele passava em Bom Despacho e vinha até Lavras. E eu pegava esse ônibus. Certo dia eu estava muito cansado, fui umas 5 vezes talvez. Numa dessas vezes, Fernando, quando eu estava voltando de Lavras, eu peguei um ônibus, mas nesse dia eu estava muito cansado. Eu deitei no ônibus e dormi. E fui passando, e fui embora. Daqui a pouco, uma mão me cutuca. Ô moço, já chegamos. Você vai descer aonde? Ó, em Bom Despacho. Bom Despacho? Já estamos chegando em Araguari, rapaz. Que bom, quase dentro de Goiás. Estamos chegando em Araguari. Você ia descer em Bom Despacho? Tive que arrumar um jeito, esperar um outro ônibus. Dinheiro, né? Daquele jeito, aquela dificuldade, para retornar para Bom Despacho. Tem muito crente dormindo, cochilando e não entendendo a seriedade que é viver uma vida com Deus. Tem muito crente que está caminhando na direção contrária ao seu projeto, ao destino que Deus tem para você, ao propósito que Deus tem, e ele não está percebendo que quanto mais longe ele for, mais distante ele for, mais cerrado ele for, quanto mais tempo ele demorar para voltar, mais difícil vai ser o seu retorno. Você fica um culto sem vir, você fica outro culto sem vir, um mês sem ceiar, outro mês você não participa, daqui a pouquinho você fica 2 meses sem ver a igreja, 2 meses sem ler a Bíblia, 3 meses sem nada, e não tem mais relacionamento com Deus, e já não põe mais um hino de louvor na sua casa, e já não ouve mais uma palavra, daqui a pouquinho você só quer assistir coisas que você já tinha vencido, daqui a pouquinho você começa a voltar a frequentar os lugares que você frequentava, daqui a pouquinho os velhos amigos estão batendo na sua porta, você já está indo para os mesmos lugares que você ia, você já está fazendo as mesmas coisas que fazia, e quando você for ver, analisar e cair em si, você já está muito longe da onde você deveria estar. Você está chegando em Araguari, você está atravessando outro estado e você perdeu o ponto de descida, o local em que você deveria estar. Deus está dizendo para você hoje de forma simples: não volte, não demore a voltar, não permaneça caminhando no sentido contrário ao que Deus tem para você, não permaneça caminhando no sentido contrário ao que a palavra de Deus tem para você, não permaneça caminhando na decisão do teu coração, que você consiga hoje, em nome de Jesus,
caminhar naquilo que a palavra de Deus tem, a viver a vontade de Deus, a viver o projeto de Deus, a viver o que o Deus tem para o seu novo homem. Deus quer fazer de você um homem de Deus, segundo a sua imagem. Deus quer fazer de você uma mulher de Deus, segundo a imagem do Senhor. Deus quer fazer de você um homem santo, uma mulher santa. Então não demore a retornar. Quanto mais tempo você demorar para decidir, quanto mais tempo você demorar para tomar uma posição, quanto mais tempo você demorar para descer do ônibus do pecado, do ônibus da mentira, do ônibus da culpa, o seu retorno ficará mais difícil. Então o momento e a hora é hoje, é agora. Você pode glorificar o Senhor? Você pode exaltar Jesus? Há uma guerra, há uma luta travada, há uma luta terrível, há uma luta tremenda no nosso homem interior. E muitas pessoas estão caminhando no sentido oposto àquilo que Deus tem para elas. Tem gente que vive atrasado, né? Quem é sabe, né? Eu não sou desses, não sou? Sou não, né, Reinaldo? Tem hora que a gente atrasa, tem hora que as pessoas atrasam a gente. Não é isso? Tem hora que a gente atrasa, é verdade? A gente dá aquela manota e atrasa. Amém? Quem está me ouvindo aí, Cristiano? A gente atrasa de vez em quando? Atrasa, Dedé? Atrasa, né? Mas tem hora que as pessoas nos atrasam. Você está prontinho para vir embora, mas a Caiane não terminou de arrumar o cabelo. Vai me atrasar. Ou não vai? Estou prontinho para vir, Macleia, mas aí de repente uma netinha e tal, né, Paulo? Está aí, não arrumou. Vai atrasar? Vai. Tem muito crente atrasando as promessas de Deus na vida deles, porque ele sempre está atrasado. Ele nunca está trabalhando na frequência e no tempo certo dos céus. Você sabe o que tem atrasado a igreja? Você sabe o que tem atrasado você? Você não abrir mão do pecado. Você não abrir mão da sua própria vontade. Isso está atrasando o que Deus quer fazer na sua vida. E enquanto nós não entendermos que as nossas decisões, quando estão desalinhadas com a vontade de Deus, elas são um atraso para a nossa vida. Enquanto nós não entendemos que, se nós não entrarmos pelo caminho da obediência, isso será um atraso para a nossa vida. Enquanto darmos lugar, Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo. Enquanto estivermos dando lugar ao diabo, isso será um atraso na nossa vida. Enquanto temos ouvido as mentiras do diabo e de Satanás, nos acusando dos nossos pecados antigos, e esses pecados já foram perdoados e libertos pela cruz de Cristo, isso será um atraso da nossa vida. Enquanto estivermos estribados, firmados no nosso entendimento, isso será um atraso para a nossa vida. Enquanto nós entendemos que o nosso casamento é prioridade para nós, que nós temos que priorizar o nosso casamento como algo estabelecido por Deus, sermos boas donas de casas, sermos bons maridos, isso vai atrasar a bênção na nossa casa. Enquanto nós não entendemos que não há outro caminho pela oração, que não há outro caminho que não seja pela consagração, isso vai atrasar o projeto de Deus na nossa igreja, no nosso ministério. Deus quer fazer coisas grandes através de nós, meu irmão. Deus quer fazer coisas grandes para você. Deus quer abrir portas para nós. Deus quer mover coisas tremendas na nossa vida. Agora a grande questão é, nós estamos prontos para receber o grande de Deus? Nós estamos prontos para receber a grandeza que Deus quer fazer? Nós estamos prontos para receber tudo que Deus tem para nós? Nós estamos crentes o suficientes, fiéis o suficientes, santos o suficientes, preparados para receber o grande mover de Deus na nossa vida? Porque tem muito crente que vem nas orações, ele recebe a bênção, o que ele faz? O que ele faz? Vaza, né? Vem na campanha, 7 dias da porta aberta. A porta abre, ele entra na porta e some na porta, você nunca mais vê o abençoado. Ah, Jesus me dá um emprego e tal, Deus vem dar um emprego, ele nunca mais volta para agradecer. É os 10 leprosos. Os 10 leprosos. Chega para Jesus, Jesus cuida os 10 e só um volta. Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Deus está disposto a abrir portas que você precisa, querido. Deus está disposto a resolver problemas que nós não conseguimos resolver. Deus está disposto a salvar pessoas pelas quais estamos orando há muito tempo. Agora a grande questão é, nós precisamos estar prontos para cuidar dessas pessoas. Deus está disposto a nos dar uma igreja grande, grande em quantidade, grande em graça, grande em unção, grande em renovo, grande em avivamento. Agora a grande questão é, nós estamos dispostos a cuidar das pessoas que vão entrar neste lugar? Nós estamos dispostos a orarmos por nós mesmos?
Eu não tenho birra não, mas eu tenho dificuldade com alguns crentes. O camarada passa na porta ali. Tô falando de crente, irmão. Não tô falando de pessoa que não conhece a Deus, não, de crente. Passa na porta, vê a gente orando. O miserável tem coragem de falar para nós assim, ó, vocês oram por mim aí que eu estou precisando do negócio, mas o abençoado não tem coragem de entrar e dobrar o joelho e pedir nem por ele. Ele quer que a gente peça, mas ele mesmo não pede. Mas ele mesmo não quer se esforçar, nem de colocar o joelho e dizer, Jesus, eu estou aqui, ó, me dá alguma coisa, me resolve aquele problema, me dá força, sei lá, me liberta de um pecado, faz alguma coisa. O miserável não tem coragem, não tem disposição, nem para orar por ele. Ele só sabe pedir para as outras pessoas resolverem um problema que não está na esfera de ação de outras pessoas. O problema está dentro, querido. Temos que mudar a nossa mentalidade. Temos que mudar a nossa maneira de agir. Presta atenção aqui, olha para mim em nome de Jesus. Concentra aí. Nós temos que mudar a nossa maneira de agir. Nosso homem interior precisa ser mudado. Precisa ser convertido. Precisa ser renovado pela cruz de Cristo. Não podemos procurar as desculpas e os problemas fora. Precisamos buscar as respostas de Deus e olhar para dentro de nós. Parar de achar que todo mundo está contra nós. Parar de achar que todo mundo está perseguindo a gente. Parar de achar que todo mundo está fazendo uma macumba para a gente. Macumba não tem poder contra a tua vida, meu irmão. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, entenda isso. Maior é o que está conosco. Nós não podemos começar a colocar a desculpa dos nossos fracassos fora. Ah, o problema é o gerente que me persegue. O problema é o tenente que pega no meu pé. O problema é isso. O problema é meu filho. O problema é esse. O problema é a igreja. O problema é o médico. O problema é isso. O problema é tudo menos você. Deus está dizendo, meu filho, olhe para dentro de si e deixe eu resolver o seu problema interior. Pessoas mal resolvidas, pessoas que não são bem resolvidas, não conseguem resolver nada direito. É por isso que Paulo está dizendo, dentro de mim é um conflito, mas o meu novo homem, a minha nova natureza, o meu novo nascimento me torna capaz de vencer essas lutas e de me tornar um servo fiel a Deus. Então olhe para dentro de você, seja um crente, um cristão bem resolvido, seja uma mulher bem resolvida, seja um homem bem resolvido em Deus, seja um casal bem resolvido em Cristo, seja um crente convicto das promessas e daquilo que Deus tem para você. O lugar que Deus preparou para você é seu, meu irmão. Ninguém vai tomar. A bênção que Deus tem para você é sua, ninguém vai atrapalhar. Olhe para dentro de você e diga, Senhor, eu quero alinhar a minha vida à tua vontade. Me ajuda a ser mais santo, me ajuda a ser uma nova criatura, me ajuda a viver um caminho de fé, me ajuda a viver uma vida de acordo com a tua vontade. Agora, enquanto você ficar olhando para fora, enquanto você ficar olhando, colocando a desculpa na situação que está em sua volta, você não conseguirá romper de acordo com as promessas e a vontade de Deus. Um homem mal resolvido, ele não resolve nada direito. Uma mulher mal resolvida, ela não resolve nada direito. Um casal que não se resolve como casal, vai ter dificuldade de cuidar bem de uma família. Um obreiro que não se resolve no seu ministério, terá dificuldade de conduzir uma igreja, de conduzir a sua casa, de conduzir um rebanho. Precisamos ser crentes bem resolvidos em Deus, convictos, conscientes de que Cristo já fez o que não podíamos fazer, que Deus já abriu portas, já está trabalhando em nosso favor e fará aquilo que nós não teríamos condição de fazer. Por isso hoje, nós esmurramos a nossa carne, nós entregamos a nossa carne ao controle absoluto de Cristo. Nós submetemos nosso velho homem, a nossa velha natureza, à cruz de Cristo, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, para que a graça de Deus nos alcance, para que a nossa mentalidade seja mudada, para que a nossa fé seja fortalecida e nós possamos vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a carne, vencer as tentações e temos um ano de caminhada e caminhando na direção certa.